Voltando aqui no nosso terceiro vídeo, nessa nossa série de arquivos, nós paramos no vídeo anterior. Eu tinha feito o save com a variável, o save com todas as variáveis e tinha feito o load para carregar um arquivo .mat. Okay? Vamos agora ver se eu quiser salvar não mais nesse formato interno, mas simplesmente salvar os dados no arquivo texto. O que significa isso? Então eu vou pegar vou criar uma matriz que é comum a gente fazer. Dados vai ser igual xx, vírgula, y. Não vou ter ponto e vírgula para vocês verem. Aqui tem um problema é claro, yx, puxa vida, y. Tudo bem. Então dados é igual x, a atividade aqui está faltando. Então eu queria aqui, então é comum a gente ter arquivos que a gente tem uma coluna, por exemplo, com tempo e a outra com a medida, por exemplo, uma tensão, né, em volts, uma corrente, uma temperatura. E isso é muito comum. A gente, quem usa Arduino, usa Raspberry, já deve ter trabalhado com leitura de sensores em que o programa salva arquivos textos dessa forma. Numa coluna ele vai colocando o tempo e na outra o dado medido, por exemplo. Então, arquivos textos com duas colunas são comuns. Então, aqui no caso eu vou salvar para mostrar o que seria tratar esses arquivos. Quando eu quiser salvar sem ser naquele formato que eu mostrei aqui, que é o formato interno, dessa forma aqui, que só tem sentido para o Octave, o MATLAB mais gritante do que no Octave, a gente pode salvar da seguinte forma. Eu posso dar um save, eu vou salvar aqui dados, sei lá, dados teste.txt, você pode colocar como dados, vamos colocar como txt. Vou salvar a variável dados, só que aqui eu vou colocar o modificador ASCII, para ele salvar no formato os dados em ASCII. Vamos lá ver o que acontece. Vamos lá para a nossa dados aqui, vou abrir mesmo. Repare que ele salvou sem aquele cabeçalho, sem nome, sem falando variável. Simplesmente salvou os dados do jeito que eles estão lá. Aqui ele usou notação potência de 10. 1 é 0, 0 é 10 elevado a 0. Aqui é 10 elevado a 1. Aqui é 10 elevado a 2. Tá? Então, a notação, deixa eu dar um formato short. Deixa eu ver dados aqui, ó. Ele está no formato de notação potência de 10. Aqui é 1.0 vezes 10 a 0. O E significa 10 potência de 10. Tá? Aqui é 10 a 1, aqui é 10 a 2. Mas isso não importa. Por quê? Porque se eu der clear dados aqui, o dado não existe. Agora se eu der load, agora tem um macete aqui. Eu vou criar uma variável chamada dados é igual, dados é igual load, chama dados teste, ponto txt, é isso. Tem dados, tá aqui. Então, se o meu arquivo é desse tipo aqui, sem cabeçalho, ou seja, ele não é um arquivo mais do formato interno do Octave, ele é um arquivo texto normal. E esse arquivo texto você pode ter criado ele para um experimento, por exemplo. Então, se eu vier aqui, file, posso criar aqui, tempo 1 eu li 0,3, no tempo 2 segundos eu li 0,5, no tempo 3 eu li 0,3 de novo, no tempo 4 eu li 0,5, no tempo 5 eu li 0,6, no tempo 6 eu li 0,6 de novo, 0,7,
06, no tempo 805, no tempo 904, no tempo 1005. Vamos salvar isso aqui com dados da medida teste 1, teste1.txt, vamos ver isso aqui agora se vai dar certo aqui. Do ls medida aqui para ver, tem esse arquivo aqui, vamos chamar aqui de medida download medida teste.txt. Ops, faltou, apaguei demais. Vamos ver o que é medida. Tá lá os dados medidos. Então é comum de você fazer uma aquisição de dados, criar um arquivo em outro programa, gerar um arquivo texto e poder carregar esse arquivo no Octave. Por que a gente faz isso? Vamos no MATLAB. Porque agora eu posso vir aqui e dar um plot, eu sabia de medida, né? Plot, medida, todas as linhas, coluna 1, vírgula, medida, todas as linhas, coluna 2. E eu vou salvar, eu vou plotar isso com o ponto X vermelho e tamanho, marker, size, tamanho, sei lá, 15. Não sei o nome. Então esses são os meus dados medidos aqui. Ficou meio ruim. Deixa eu colocar de novo aqui. Vírgula, line, foi esse. 3. Ficou bom. Então aqui são as medidas, né? Tempo e temperatura, tempo e voltagem. Então é um dado que está aqui crescendo ou está oscilando, né? Ok? Então é muito simples. Sempre que você for um arquivo texto, não for um arquivo interno, você tem que, a forma mais interessante é você carregar dessa forma aqui, associando as medidas a uma variável. Aí ela já vem bonitinha aqui para você, tranquilo, já vem as colunas e você só trabalha com essas colunas, ok? Então aqui nós mostramos como salvar. Então meu disco aqui já não é arquivo texto, não é um arquivo, já não é arquivo interno, é um arquivo texto. Arquivo texto eu salvo com o modificador menos ASCII no final. Pode ser uma variável, em geral eu vou querer salvar uma variável, né? Arquivo texto, use o modificador. Agora existem outras opções. Se você der help, é bom aprender a usar o help também. Ele vai te mostrar quais são as opções que você tem. Você pode pegar um arquivo, adicionar o ASCII, ele vai salvar a matriz no formato texto, sem o cabeçalho, tá vendo aqui bem claro. Você pode salvar binário. Vamos salvar binário então, boa. Eu vou salvar. Tá boa. Então vamos dar um CLC aqui, vamos dar um use aqui e vamos dar um save variáveis, todas as minhas variáveis, .mat menos binário. Vamos ver quem que é variáveis agora aqui. O que significa esse arquivo binário? Eu ia falar isso no MATLAB, não falei isso. Olha aqui o arquivo binário. O arquivo binário, ele é o mesmo, esse arquivo que nós salvamos aqui variáveis. Vou dar um clear all aqui. Clear all. Não tem variável nenhuma. Vou dar load variáveis.mat. Trouxe as variáveis do mesmo jeito. Só que ao invés de salvar esse arquivo meus dados.mat, ele tem um cabeçalho. Agora já o meu arquivo variáveis.mat, ele não aceitou abrir aqui porque esse arquivo variável.mat ele tem um formato de bits.
no caso de bytes, né? Repare, ele é todo codificado em bytes. Lembrando que isso aqui é hexadecimal, cada 2 dígitos hexas formam um byte. Então aqui eu tenho 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então tem 16 bytes aqui. Ele simplesmente codificou, e é como o computador trabalha. Na verdade, a codificação, ele guarda os dados assim mesmo na memória, dessa forma. Só que quando eu uso um tradutor, digamos assim, ele traduz para mim aqueles dados nesse aqui. Então esse arquivo é exatamente o mesmo. Não é exatamente o mesmo porque tem mais variáveis, né? Eu criei outro. Mas você pode optar ou binário ou texto. Essa é a diferença. Ok? Então isso é importante também saber. No curso de C nós vamos salvar em C arquivos textos ou arquivos binários. Eu acho que isso aí ficou bacana. Depois eu vou entrar nos próximos vídeos, eu vou entrar no MATLAB e vocês vão ver que o ponto mat do MATLAB, ele é binário, ele não é o ponto mat default do Octave. Então lembrando, no Octave você pode salvar o ponto mat assim, ou pode salvar assim. A diferença é a forma como ele armazena esse arquivo na memória. Não, ele armazena sempre binário, né? A forma como ele representa esse arquivo para você. Ok? Dúvidas aí? Não deixem ficar dúvidas, podem falar. Eu volto já fazendo um resumo, entrando no MATLAB e depois resumindo tudo que nós vimos até agora. Até mais.